Bom dia pessoal, tudo bem? Espero que sim. Bom, essa é a nossa primeira aula aqui à distância, né? Então, por mais que a gente esteja aqui num novo meio, né, de comunicação, né, o meio virtual, vou tentar fazer com que tiver meu alcance para não mudar, que não mude, né? Então, por exemplo, as aulas eu vou escrever aqui na tela como se fosse a lousa, né? Se vocês perceberem aqui em cima, ó, as canetas são as cores que eu uso em sala de aula. A saudação do dia, né? Então eu estou mantendo a mesma aqui para a gente levar as coisas como sempre levamos, tá bom? Então, o tema da aula de hoje é aproximações, né? Então, só para lembrar onde a gente está em operações com números reais, mas hoje trataremos aqui das aproximações de um número, certo? E por que a gente vai tratar de aproximações de um número, né? Bom, a gente já viu que os números racionais não tem como serem expressos por um valor decimal exato, né? Ou seja, se a gente quiser escrever um número irracional como um decimal, vamos precisar aproximar ele em algum momento, né? Então, um dos motivos do porquê aproximar é trabalhar com números irracionais na forma decimal, né? Aproximando. Ou por conveniência, né? A gente pode ter um decimal exato, por exemplo, 0,300001. Poxa, se eu trabalhasse com o número 0,3, vou colocar aqui, ó. Se eu trabalhasse com o número 0,3, depende do meu propósito. Se eu não quero uma precisão muito grande, tá razoável, né? Eu poderia fazer uma conta, em vez de usar esse número, usar esse daqui e não ter um resultado muito diferente, né? Claro, lembrando sempre que depende do que eu estou calculando. Em alguns casos, a gente não pode aproximar, né, na vida real, mas em outros casos a gente pode aproximar, sim, e sem ter nenhum prejuízo. Então aqui por isso que eu botei que essa aproximação aqui seria por conveniência, né? Ou seja, é conveniente que aproximemos para fazer uma conta mais rápido e sem, sem grandes perdas, né? E aí aqui abaixo eu ilustro o método de aproximação, e sobre isso a gente chegou a conversar um pouquinho em sala, né, ainda presencialmente. Então, para a gente tomar o valor aproximado de um número, devemos observar o primeiro dígito a ser desprezado e se esse dígito, né, aqui, se ele for menor que 5, os dígitos que permanecem não sofrem alteração. Então, os que permanecem não sofrem alteração. Agora, se ele, né, quando esse pronome ele está se referindo ao primeiro dígito do número a ser desprezado. Se ele for igual a 5 ou maior que 5, então, aqui faltou um T, então adicionamos uma unidade ao último dígito que permanecerá. Escrever, né, isso aqui é mais difícil do que de fato fazer. Opa, só para seguir o padrãozinho aqui, o que fazemos com o número, eu grifei no primeiro caso de verde, então vou grifar de verde aqui também no segundo caso. Tá. Então, por exemplo, vamos começar com um exemplo aqui, ou seja, aqui um número irracional 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e assim por diante, né? Assim por diante a gente indica com reticências. Se eu precisar aproximar esse número com 3 casas decimais, então eu vou pegar aqui uma cor para cada aproximação. Primeiro o laranja com 3 casas decimais. Então eu quero que tenha 1, 2, 3 casas decimais. Então, se o primeiro dígito
que eu vou desprezar for, nesse caso aqui, ele é igual a 5. Então, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar uma unidade ao último dígito que permanece. Então, o número aproximado vai ser... Então, eu vou escrever assim, ó, A aproximadamente igual a 1,235. Porque esse dígito aqui, que é o último que permanece, ele é adicionado uma unidade, né? Por quê? Porque esse vizinho aqui, que é o primeiro a ser descartado, é 5. Então, nesse caso, eu adiciono 1 ao último que permanece. Então, está aqui a aproximação do número A que eu escrevi aí, com 3 casas decimais. Agora, vamos ver a aproximação desse número A com 4 casas decimais. Então, eu vejo aqui, eu quero 1, 2, 3, 4 casas decimais. Então, eu devo observar aqui o último dígito a ser descartado. Perdão, o primeiro dígito a ser descartado, esse daqui. Isso aqui é maior que 5. Portanto, eu devo adicionar uma unidade ao último dígito que permanecerá. Então, o A vai ser aproximadamente igual a 1,2346. Bom, eu vou mudar aqui o que eu tinha previsto. Eu quero tomar agora a aproximação com 2 casas decimais desse número. Tá? Você já vai entender por quê? Porque os outros casos aqui próximos que estão exibidos sempre ia recair no mesmo caso. Né? Então, se eu quero aproximar esse número agora com 2 casas decimais, então, deixa eu apagar aqui o caso anterior. Ou seja, eu quero que o meu número pare aqui, certo? Então, esse aqui é o primeiro a ser descartado. Meu número com 2 casas decimais vai só até aqui, né? A minha escrita do número. Então, esse número aqui, que é o primeiro a ser descartado, ele é 4, ou seja, ele é menor que 5. Sendo assim, o número que vem antes dele, né, que é o último, o último que permanece, ele continua igual. Escrevi errado aqui. Igual. Ele não é alterado, não sofre alteração. Então, uma aproximação aqui de A é aproximadamente 1,23 centésimos. Né? E se a gente observar, esse primeiro caso aqui de aproximação, né, quando o primeiro dígito a ser desprezado ele é menor que 5, essa aproximação a gente chama de aproximação por falta. Por quê? Porque o número, a aproximação desse número vai ser um valor menor que o próprio número. Por exemplo, aqui, ó, esse último exemplo, a gente pode observar isso. Quando eu aproximo o número A com 2 casas decimais, ele era 1,2345678,9, assim por diante. Nesse tipo de aproximação, eu estou anulando essas casas decimais. Né? Então, eu estou tirando coisas do número. Então, essa aproximação ela é um valor menor do que o valor que eu tinha. Tá? Deixa eu voltar aqui. Pronto. E agora, quando a gente faz a aproximação, aqui quando o primeiro dígito a ser desprezado é maior que 5 ou igual a 5, a gente adiciona 1
ao último dígito que permanece, né? Então, essa aproximação aqui ela é chamada de aproximação por excesso. Por quê? Porque o valor aproximado ele passa a ser maior do que o número que eu tinha originalmente. Então, deixa eu apagar aqui. Vamos tomar aí o exemplo. Opa, vou pegar a cor certa. Ixi, não está pegando. O que está acontecendo aqui com a caneta? Pronto, agora acho que vai. Aqui era 4 e aqui é 5. No primeiro exemplo aqui, quando a gente pega com 3 casas decimais, a aproximação de A é 1,235 com 3 casas decimais. Então aqui é como se tivesse um monte de zeros, né? Agora, como esse dígito aqui é maior que esse, né, e os restantes são iguais, aqui e aqui tudo igual, mas como o dígito da aproximação é maior do que o dígito do número real, então quer dizer que essa aproximação é maior que o próprio valor. Ou seja, por isso que é chamado um número aproximação por excesso. Bom, pessoal, nessa aula eu queria discutir com vocês a questão de aproximações, né, o procedimento para aproximar e por que aproximar. Então esse objetivo foi completado. Então, tradicionalmente, vamos fazer aqui o checkzinho aqui, tá bom? Obrigado pela atenção de vocês, bons estudos!